Meu nome é Guilherme, como já foi apresentado, e sou gerente regional da Immersive Technologies aqui no Brasil. Bom, primeiro eu queria fazer uma reflexão rápida a respeito do que a McKinsey chama de saúde organizacional, né? Índice de saúde organizacional. Isso é algo que mostra a capacidade que hoje as empresas de mineração têm em atingir os seus objetivos estratégicos. E para que esses objetivos estratégicos sejam alcançados, tem muitas variáveis que estão diretamente correlacionadas com essa saúde organizacional, ou seja, não apenas o ambiente de trabalho, mas as perspectivas, o engajamento. Um exemplo muito bacana disso foi a palestra dos nossos colegas da Mosaic Cajati. Eu achei muito interessante a partir do momento que houve um alinhamento entre o planejamento e a operação, né, o efeito que isso foi causado, o quanto de retorno que isso trouxe. Justamente tem muito a ver com isso. Então, é esse alinhamento que existe entre as estratégias da empresa e as pessoas que estão lá, desde o nível da operação até, né, os níveis mais de alta decisão. Esse estudo mostra também que a mineração hoje está no quartil mais baixo no que diz respeito a essa saúde organizacional. E isso quer dizer o quê também? As pessoas hoje têm menos interesse de trabalhar na mineração do que em outras indústrias, né? Isso é um levantamento feito pela própria McKinsey, né? Então, isso é global. E acho que isso deve ser sentido na pele, né, com relação aos operadores, no sentido de você conseguir captar e reter mão de obra qualificada. Então, existe esse desafio, e uma coisa que faz muita diferença nisso é a maneira com que você faz a capacitação dessa mão de obra. Não apenas pelo volume e qualidade de treinamento que você dá, mas o quanto que esse treinamento está alinhado com a estratégia da empresa, como essa pessoa se sente parte da estratégia da empresa. Um outro estudo ainda da McKinsey também, tem todos aqui, mostram que existiu um investimento muito grande em tecnologia, que é ótimo. A tecnologia ela veio realmente para ser um catalisador de muitas coisas na operação, e nós também trabalhamos com tecnologia, mas que o investimento na capacitação das pessoas para trabalhar com essa tecnologia não seguiu. Ou seja, você acaba aumentando a complexidade do ambiente, o que exige dessas pessoas um maior preparo para trabalhar dentro do ambiente. Então, muitas vezes, você ganha em alguma coisa e perde na outra, né? E o retorno de investimento de se colocar o investimento em pessoas, ele é altíssimo, né? De novo, eu uso o exemplo da Mosaic ali que eu vi, né? Ou seja, foi um simples conglomerado de pessoas que resolveu trabalhar num projeto, se organizaram, e aquilo ali gerou retornos muito grandes, né? Então, eu achei muito legal, muito alinhado com o que a gente trabalha. Isso daqui é uma coisa, um outro estudo, né, também feito por um dos grandes fabricantes aí de equipamentos móveis de mineração, que mostra que a cada 5% de melhoria que você tem em cada um desses KPIs aí, peço desculpa ali por estar em inglês, você tem aquele resultado correspondente no seu redução de custo por tonelada. Aqui é só uma questão de custo, mas se você estiver falando de segurança, estiver falando de produtividade, isso é ainda mais discrepante, né? É mais forte ainda esse efeito. E vejam bem, a performance dos operadores está em terceiro lugar, após a disponibilidade dos equipamentos e uma otimização de carga útil. Porém, como é que você otimiza carga útil e disponibilidade de equipamentos sem passar por performance operacional? Também não tem como. Então, isso está diretamente ligado. Obviamente, tem outras variáveis que você pode trabalhar para alcançar aquelas coisas ali, mas você vai ter que também trabalhar com a performance operacional. Aqui é um outro conceito que eu gostaria de trazer, que é a parte de variabilidade. A gente trabalha muito nisso. O que é isso? Você tem um corpo de operadores X,
e entre eles existe uma grande variabilidade de performance, no que diz respeito à segurança, a abuso de equipamento, à produtividade em si, ao consumo de combustível, até, enfim, né, de tudo. E vocês podem ver que isso aqui, com os nossos 30 anos de experiência, medindo através de simuladores, que é onde nós temos o expertise, a gente encontra esses tipos de variabilidade. Cadê o laserzinho? Aqui, ó. A gente encontra esses tipos de variabilidade. É muito grande, né? E isso aqui é a média de variabilidade, e isso daqui é o máximo e mínimo. Aqui, por exemplo, é a resposta diante de situações de emergência. Olha como é gigante a diferença, né, que você encontra entre aquele que responde pior numa situação de emergência e aquele que responde melhor, que é uma coisa também que fora do simulador é difícil de você testar. E aqui mostra que, com o trabalho que nós fazemos, o quanto que você consegue diminuir essa variabilidade aqui e também melhorar a média, né? Ou seja, se você tinha operadores aqui que, em média, teriam 44% de média de procedimentos corretos diante de uma situação de emergência, você consegue elevar essa média e também diminuir a variabilidade. Por que diminuir a variabilidade é importante? Porque você tem um controle, uma visibilidade muito maior, né? Então, existem vários outliers de operadores que podem estar levando a tua operação nas costas ou até prejudicando a tua operação. Então, o que acontece se você tem uns top performers ali, os dois, dentro de um grupo X, e esses dois saem, que é uma coisa muito comum hoje em dia de você ter turnover grande, né? Cara, você perdeu grande parte da tua produtividade e você não tem o controle, não está preparado para aquilo. Aqui. Isso daqui também é uma forma de controle que nós fazemos, para vocês entenderem aqui a importância de você individualizar a forma de tratar os operadores, não por turno, por máquina ou por produtividade em geral. Mas é um exemplo de um trabalho que nós fizemos com uma mina Tier 1 na Austrália, que é uma mina de grande produção, porcentagem com relação à carga útil, taxa de escavação, e aí você vê individualmente. Imagine você poder ter esse tipo de controle em tempo real na tua operação. Hoje é possível, tá? Com frota, com gestão de frota e simuladores integrados. Você tem alguns operadores que conseguem estar acima da média na carga útil, mas eles estão abaixo da média com relação à taxa de escavação. Ao mesmo tempo, acontece o oposto aqui, e aí você tem operadores que estão acima da média nos dois. Isso daqui, de 50 operadores, são 12. Apenas 12 operadores conseguiram estar acima da média nos dois. E aqui, os que conseguiram estar abaixo da média nos dois. Quando você tem esse tipo de visibilidade, e você estrategicamente começa, então, a trabalhar com esse pessoal aqui, para primeiro tirar eles dessa zona aqui, e depois começar a trabalhar com esse pessoal para trazer para cá, esse pessoal para trazer para cá, isso dá os grandes resultados, né, no que a gente tem a experiência aí. E é assim que a gente tem trabalhado. Aqui, inclusive, tem até o exemplo da taxa de escavação. Nesse projeto, a gente conseguiu melhorar em 7,9%. Eu não tenho aqui o dado do que foi feito com relação à carga útil nesse caso, mas o projeto de treinamento. Então, fica aí, né, isso. Qual é o impacto hoje de um problema de segurança ou até uma fatalidade na sua operação? E mais, por conta de mão de obra operacional. Isso todo mundo sabe. Segurança, um problema de segurança, uma fatalidade, a probabilidade de você ter isso sem que tenha existido um problema de interação humana com a operação é muito difícil. Você ter um problema de segurança assim, sem que uma pessoa tenha tido algum erro no meio, é muito difícil. Não tenho ouvido falar. Então, a importância de se ter o treinamento não apenas de integração, mas o treinamento contínuo, porque aquele outro dado que eu mostrei, de que 44% dos operadores não reagiam bem diante de uma situação de emergência, eram operadores experientes, não eram operadores novos. Aqui, quanta produtividade você perde por conta da variabilidade? Se você não sabe qual é a variabilidade, se você não tem o controle individual desses dados, você não sabe o quanto você perde também, né? Só você pode gerenciar aquilo que você mede. E o quanto aí a sua DF pode estar sendo impactada por operação inadequada.
né? É muito dinheiro que está envolvido nisso. Bom, aqui a forma como que nós trabalhamos, né? Nós temos a integração de tecnologia, pessoas e processos, e nós trabalhamos com os dados que vêm da sua gestão de frota, os objetivos organizacionais de cada operação, toda a parte de prioridade, de valores, questões o que vem da manutenção, até mesmo o seu turnover, sua projeção de crescimento, né? Você, de repente, de uma hora para outra, isso a gente vê bastante, ter que contratar 50 novos operadores numa operação de 100 ou de 200 é um impacto gigante você dar conta disso. E se você conseguisse reduzir isso, pelo menos 1/3, ou talvez pela metade, qual que é o impacto que teria? E você reduzir metade do tempo que você está treinando esse cara no campo, sem utilizar máquina, sem queimar combustível e sem expor ele numa situação de perigo maior, né, uma pessoa inexperiente. Então, a gente trabalha sempre muito focado nisso e eu vejo isso como nosso diferencial. A gente está integrando isso. A gente nunca vai largar uma tecnologia na mão do cliente e dizer boa sorte, né? O nosso trabalho, a tecnologia é a nossa ferramenta. O que nós fornecemos são os resultados reais e o trabalho junto com o cliente. Tá? Aqui, para vocês terem uma ideia, né? É possível você trabalhar com triagem, integração e a otimização de operadores experientes, que é onde tem esse retorno maior. E a gente faz isso reduzindo a variabilidade e depois reduzindo a média, ou aumentando a média, dependendo do qual é o seu objetivo, né? Para conseguir gerar os resultados esperados. Para isso, nós trabalhamos com diversos tipos de tecnologia, onde os simuladores são o nosso core, mas a gente também trabalha com e-learning, com realidade virtual, enfim, tudo que diz respeito à virtualização. E aqueles 3 processos que eu comentei, e aí também diversos tipos de serviço, desde a consultoria para fazer essa implementação, até uma própria pessoa integrada no site de vocês para ajudar na capacidade de treinamento. Aqui eu vou mostrar bem rápido um caso, eu sei que meu tempo está quase acabando, mas vai dar certo. Queria agradecer ao pessoal da Vale São Zidane, inclusive, o Thiago Souza, lá da GC, que nos deu permissão para compartilhar. Também o João Marques e o Raimac, na época, foi quem patrocinou a ideia. A S11 já tinha o nosso simulador, mas estavam com uso bastante baixo, né? Estavam usando mais de uma forma reativa, como a gente diz, e não de uma forma proativa. E a gente fez uma espécie de um serviço, um mini-serviço, ou seja, foram apenas 17 operadores treinados, dentre 50, durante 3 meses, focado em produtividade de carga com a CAT 7495. E naquele hibridador móvel, né, que tem esse A11D. Então, aqui não envolvia a interação com o caminhão. Olha o que a gente obteve aqui, né? Isso aqui são pontos de erros que a gente chama. Quando a gente coloca no simulador, a gente programa junto com o cliente quais são os erros que a gente está traqueando, agora esqueci a palavra, está em português, e o peso que esses erros têm. Então, a gente conseguiu reduzir em 28% os erros operacionais ligados à segurança, que teriam impacto de segurança, 35% com impacto em produtividade e 21% com impacto de manutenção. No caso, seria abuso do equipamento, né, aquilo que te causaria aí custos inesperados. E também aí 14% de aumento na carga da caçamba. Isso aqui foi muito importante, porque a gente chegou até a baixar um pouco a taxa de escavação, mas existia um problema tão grande na carga que ia em cada caçambada, que a gente conseguiu melhorar a produtividade através disso. E também um aumento aí, né, de 16% na produtividade horária. Isso aqui é resultados de simulador. Quando a gente chega em resultados reais, né, isso aqui foi o que foi medido. Então, isso aqui era o ano de 2022, quando você vê a parte de cargas fora do padrão e também a carga média. Então, você vê que, inclusive, não existia um padrão claro. E aqui o trabalho que nós fizemos de janeiro a abril também, só que agora em 2023. E você vê aqui esse declínio aqui, né, ou seja, diminuímos em 25% a carga fora do padrão, aumentamos em 8% a carga média, e você vê como
é linear a evolução, né, do que a gente estava fazendo. Aqui também, agora uma comparação com relação apenas à carga fora do padrão, os operadores que não foram treinados, isso aqui é muito comum, todo projeto que a gente faz acontece, quem não é treinado também melhora, porque existe todo aquele ambiente, né, pô, o cara está fazendo melhor que eu, estou treinando ele e tal, existe aquele ambiente de que está sendo feito um projeto de melhoria, é impressionante como a gente tem muitos casos assim, e aqui a melhora dos treinados, né, então você vê também que existiu diferença de 6%. Última página aqui, prometo. Aqui, com relação à produtividade horária, né, os não treinados, conseguiu-se uma melhoria aqui de 1% e os treinados 7%. Agora, imagine o que são 500 toneladas. Com 17 operadores dos 50, nós aumentamos em 500 toneladas horárias. Coloca isso depois, considerando que todo o restante do ciclo produtivo lá, o britador tem a capacidade de absorver e depois a entrega e a venda e tudo. Se você considerar isso como fixo, o retorno de investimento de um trabalhinho desse de 4 meses pagaria provavelmente aí uns 5 simuladores. E a gente só fez um serviço. Né? Então, é para você ver o potencial. Agora, o que eu sempre digo, também, e deixei bem claro o pessoal da Vale, isso daqui, em 24 meses, se perde 40% do que foi adquirido. A nossa experiência é essa. Então, melhoria contínua com operadores experientes é muito importante. Você usar isso aqui só para integração no site, não vai te trazer o retorno de investimento potencial. É você ter uma Ferrari e ficar andando nessas estradinhas cheias de lombada que tem por aqui no Brasil. Né? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço muito. Tá? E fico à disposição, se vocês quiserem nos visitar, estamos com o stand ali. O Carlos Stumano também, que é o técnico que participou disso, conhece detalhes bem mais profundos. E agora a Uzi Minas vai mostrar um caso muito interessante também, que desenvolveu conosco com o 777 e controle do consumo de combustível. Muito bacana. Fiquem aí para ver. Obrigado.